Mais um vídeo do canal Eu Tenho Problema e Daí? Meu problema pode ser o seu e eu resolvi assim. Mais uma vez não resolvi. Eu estou tentando fazer minha K1 ser uma impressora multicolor. Então estou barrando uns probleminhas que fugiu minha alçada. Tudo que eu estou aprendendo aqui é programação de G-Code, Clipper, é tudo com inteligência artificial. Tá? Então esse aí estava aparecendo o vídeo da troca de cor. Da troca de filamento no caso, né? Cara, eu estou barrando num sistema aqui que acontece. O Clipper ele não permite usar o comando resume. Quer dizer, não permite. Para fazer a troca de cor tem que usar o pause. Você tem que, literalmente, você vai pausar, depois para voltar a funcionar tem que botar play. Tá? Então não tem, ele não faz automático usando o comando resume. Tá? Então o que eu estou barrando aqui? Eu tive alguns problemas, né? Primeiro que antes que ele imprimia no ar, resolvi. Tá? No caso, eu mudei meu G-Code para ele pegar uma informação antes da, do Z. Tá? Ele mudei a salvar o Z antes. Daí eu consegui resolver. Daí ele volta, quem está mostrando esse vídeo, ele volta para zero. Só que na hora de, como eu não uso pause, ele volta no zero, literalmente zero. Tanto que dá para ver ali que ele arranca tudo. Mais de uma vez eu tentei, não consegui. Tá? Tem outros vídeos aqui também meu. Daí quando eu pus o comando resume, ou resumo, não sei, tá? O que acontece? Que vai só adiantar aqui, faz tudo direitinho. Que é interessante que ele só faz seco na primeira tentativa. Nas próximas ele faz normal. Tá? Aqui eu estou usando o comando pause com resumo, tanto que ele abaixa duas vezes a bandeja aí. Ele consegue ver, faz a troca no caso, como é que eu estou programando a troca, estou fazendo de um jeito diferente, porque eu vou saber o código. Como eu faço essa. Como eu pretendo fazer minha troca de filamento. Tá? Daí ele vai fazer a. Antecipar aqui. Vamos lá. Já fez a troca do filamento, tudo. Aí quando eu uso o resumo, o que acontece? Ó, SD. Isso seria a troca de. Seria o cartão de memória dele. Ele faz certinho, ó, ele vai até o ponto certo, volta para a torre e deu. Só que sempre quando eu uso a torre, acontece isso. Eu não consigo usar a torre sem usar o comando pause. Quer dizer, todos usam o comando pause. Até eu tentei umas versões alternativas, como ele usa SD. Deixa eu achar aqui. Acho que tá aqui. Não. Tem o comando M24 e M25. São comandos da troca de cartão. Cadê? Aqui. Quando tu usa o cartão virtual, SD virtual, o que acontece? Tem o comando M24 e M25. Eles funcionam exatamente igual como o pause. Porém, mesmo usando esses dois comandos, tanto para parar como para retornar, ele entra em conflito. De acordo com o que eu li aqui, não entendo muito bem, mas deixa eu achar aqui. Esse Palette 2, ele fala que esse modo também que requer SD cart e pause resume para funcionar corretamente. Cara, tem que esse Palette 2 aqui, que eu não sei que da Octaprint, os comandos, tanto o comando pause resume pause resume e do cartão virtual são pra gente são os mesmos. Ele entra em conflito. Mas se você usar o Octaprint e transferir o G-Code para o portal serial, às vezes tem que usar, no caso então remover o M1 e o M0. Os comandos que no caso acho que seria para não entrar em conflito com pause, alguma coisa desse tipo. Eu não entendi isso aí. Não sou programador. Tudo que eu sei é só com esse carinha aqui. Tudo que eu pergunto para ele me responde. Vou testando. Até a minha última tentativa aqui foi os comandos M24 e M23 que não deram certo. Desculpa. Que não deram certo. Tá?
O comando SD do Clipper. Eu perguntei para ele, foi me responder que dava esse erro, né? Então, tentei, ele usa como pause tudo direitinho, mas infelizmente não está dando certo. Tá, então estou tendo esse pequeno grande problema. Consegui melhorar a parte de ele não imprimir no ar. Vou pegar aqui meu M600. Esse aqui é meu M600, até eu vou deixar na descrição. Tá, até interessante que no código M600 tem esse resumo, mas ele não usa o resumo. Se eu botar resumo aqui para ele usar, ele não vai funcionar. Até nas macros aqui do G-Code macro, ele tem umas opções aqui bem interessantes. Tanto que, ó, resume aqui na G-Code, ele está todo bloqueado, então, para não ser usado, não ler. Tá, e tem umas opções também que é o comando pause. Sempre que eu uso, ele vai pausar. Desculpa. Sempre quando eu uso, ele pausa. Só que, porém, assim, ó, vou ter que dar play. Eu não quero dar play, eu quero usar automático. Daí, para usar automático, ele usar o resumo que está bloqueado. Mesmo desbloqueando, ele vai dar esse erro no SD. Daí tem uma opção aqui de resumo da primeira camada, first and flop, é a primeira camada, acho que é a primeira coisa, primeira parada. E tem o pause. Tentei usar também que dá o mesmo erro nas duas, tanto usando eles como ele vai dar esse erro de SD, ele entra em conflito. Tem que literalmente pausar a máquina. Opa. Tem que literalmente pausar a máquina e voltar de novo. Segurar o microfone que já caiu. Então é bem complicado. Então não, para usar a torre, infelizmente, para voltar no ponto exato da torre, o Clipper ele tem que parar a máquina, pausar. Sem pausar a máquina, ele vai fazer esse erro que eu mostrei no vídeo aí. Que é... Aqui esse está mais curto. Ele vai fazer esse erro aqui, tá? Que é de arrancar tudo. Vai voltar para o ponto zero. Ó. Ele literalmente vai para o ponto certo, porém ele não volta na altura certa. Só que ele pode ver, ele faz e desce a mesa. Ele vai, na hora da impressão ele vai para o ponto certo. Somente não usar a torre. Tanto que na segunda vez ele vai para o ponto certo. É isso que eu não entendo. É só a primeira vez que ele utiliza. Sabe? Eu tentei até fazer fiz um videozinho também, deixa eu ver se está aqui. Acho que é esse aqui. Que eu faço faço uma base aqui, primeira camada, ó. Daí dá uma arrastada ali quando faz a parte do meio. Ó, que fica feio pra caramba porque ele arrastou aqui quando ele vai fazer essa primeira camada. Daí depois ele continua. Daí, deixa eu botar aqui, não. Pronto. Aqui ele fez até a altura, só que quando ele volta no segundo objeto, ó, ele volta no zero. É isso que eu fico chateado, eu não entendo isso aí. Até limpei ali, ver se dava certo. Algumas vezes deu certo, só que eu não entendo o motivo. Sabe? Eu mando repetir, foi erro da máquina mesmo. Eu mando repetir e fazer a mesma coisa, ó. Arrebento a torrezinha. Ele volta no zero da torrezinha. Sabe? Daí quando ele vai imprimir a peça, ó, ele vai para a altura certa. Sabe? Se é algum erro no Clipper mesmo, não sei onde pode ser, tá? Que eu não consegui resolver. Então, no caso, do jeito que eu estou fazendo aqui, para fazer a troca de cor somente sem usar a torre, daí é fácil, isso eu já consegui fazer. Tá? Daí agora, para dar continuidade nessa parte aí, eu tenho que só fazer a parte mecânica da troca de cor. E aqui é meu M600, vou botar aqui no M600. Então, o filamento aqui eu tive que mudar umas coisas. Que nem aqui onde vai parar o carrinho. Eu botei uma posição onde vai ser, eu vou fazer um buraco na lateral. Vou botar uma esterazinha para pegar o filamento cocôzinho, tá? Eu mudei a posição para salvar o ponto Z, porque quando eu não salvo esse ponto Z desse jeito, eu não uso esse comando do Z inicial que eu criei ele.
pedi para, no caso eu não, quem criou foi a inteligência artificial, esse código, ele volta na parte superior, ele não volta na base, ele volta lá em cima, né? Nesse caso, como eu não vou usar a opção, no caso, da torre, então não vai influenciar em nada. Caso um dia eu consiga resolver, alguém me dê uma dica como resolver esse retorno da torre para o ponto certo, sem dar esse erro SD, para poder resolver. Então, como é que eu fiz meu M600? Mudei a posição, tá? Aqui eu mudo o X e Y, onde vai parar. Essa parte de salvar o Z não vai influenciar mais nada, porque eu não consigo usar a torre. Posição segura, né? Aqui ele tá onde ele salva os parâmetros aqui. E aqui a gente vai, pelo que eu entendi aqui, ele vai botar o carrinho, vai abaixar o carrinho 600, tudo que vai ver tudo salvar a posição, tudo ligado à posição. E aqui começa as coisas. Aqui a posição segura, que ele vai botar o eixo Z, daí um load filamento e retrai o filamento e extruda. Só que eu fiz diferente. Por que eu estou falando diferente? A K1, quando tu força o filamento, e não, ele tem uma resistência e vai criar uma barriga logo dentro da extrusora que vai entupir. Tá? Daí o que eu fiz para tentar resolver isso? No comando aqui que eu pedi também para fazer o inteligência artificial de aquecimento de temperatura do cabeçote, eu botei para aumentar 10%. Vai evitar caso ele faça a extrusão entre mais filamento, tenha menos resistência, aumenta o fluxo do filamento, né? Vai estar mais fluido, tá um pouco mais quente e não vai acontecer dele trancar dentro da extrusora. Aqui eu botei só para teste, né? Depois eu vou ter que mudar isso aqui. Outra coisa que eu não consigo fazer é um timer para ele ficar parado X segundos. Tá? E o que eu pretendo fazer? É cortar o filamento, botar lento a extrusão, que vai ser o tempo de puxar o filamento onde cortou, para puxar o filamento e trazer o outro filamento, tá? Daí vai ser uma extrusão lenta, mas mesmo sendo lenta, o que acontece? Se eu botar pressão e não tiver tão fluido, não tiver tão mole o filamento que está dentro do cabeçote, ele pode causar esse entupimento. Então, por isso que eu aumentei esses 10%. Eu fiz isso, fez a troca, ele vai para um load filamento, ele vai fazer a extrusão correta, na temperatura correta, daí não mudei nada de temperatura. Daí eu vou ver baseado quanto tempo vai demorar, quanto filamento eu tenho que trocar para realmente mudar as cores do filamento, mudar o que está dentro do cabeçote. Tudo, fiz essa parte, daí ele vai dar continuidade na troca. Tá? Até interessante no M600, ele tem que ter alguns parâmetros aqui para não ficar dando erro. Eu deixei, só que não faz nada, que a parte de purga, essas coisas, que como eu não vou usar a torre, infelizmente por enquanto, até não poder resolver isso aí, eu só deixei por deixar. Até esse resumo macro, que não funciona bolhufas nenhuma, mas ele tem que ter essa primeira parte aqui, ele tem que ter, que ele faz uma leitura, ele verifica se existe isso. Não verifica o código, mas verifica isso. Nós tivemos um erro aqui nas chaves, aqui na parte de parâmetros aqui, mas se não tiver nada, ele não verifica, tá? Então o que acontece? Então tem que ter só para não ficar dando erro na M600, tá? E aqui na print, a única coisa que eu mudei na print, por fazer aquela inserção do pause, foi no printer não, foi na macro via mesmo. Aqui na hora de salvar, vou botar lá em cima. Eu acrescentei aqui, ó, inicialize, dizer que foi isso que eu acrescentei para não ficar imprimindo no ar. Isso eu consegui resolver. Até quando imprime no ar, por exemplo, não acontece a falha de bater de bater na torre, porque está no ar, né? Que está uma altura bem elevada. Aí que ele primeiro imprime no ar para depois fazer para depois abaixar, daí vai fazer certo. Então eu tô nesse perrengue, nessa coisa que eu desisti. Não tem mais minhas opções aqui de... desculpa. Aqui.
As opções aqui de não clicar aqui, não dar a porrada. Já tem esse aqui também. Vou botar esse aqui. Esse aqui é um que eu filmei, que deu semelhante o máximo que eu consegui, mas ele também vai bater no que eu mudei os parâmetros do Z ali, mas ele vai bater igual. Se ele faz as outras camadas, é interessante que as outras camadas ele vai na altura certa. Aqui, por exemplo, ele não bate na torre. Se tu olhar agora, ele vai fazer a troca aqui. Deixa eu dar uma avançada. Meio que eu tentei posicionar aqui na altura. Vamos ver se... Ó, ele vai na altura certinho, ó. Ele não dá aquela porrada no meio. Então tu vai ver que ele passar para a peça, a bandeja não mexe. Tá? Então é só a primeira vez. Não entendo isso aí. Alguma coisa do clipe. Não é no Orca, porque eu tentei fazer na Bambu, deu o mesmo. No site da Bambu deu o mesmo problema. Esse problema no Clipper. Eu tentei usar em outros aqui, não deu certo. Tá? No Orca ali, tentei no site da Bambu também. No programa da Bambu, quando faz o mesmo sistema, ele aceita tudinho. Só que quando vai fazer isso aí, não dá certo. Esse é um problema no Clipper mesmo. Então, infelizmente, minha troca de cor automática ficou sem torre. Né? Vai ter que ser troca normal de filamento, então já tá meio caminho andado. Tá? É só mais um desabafo, uma chateação. Né? Deixe seu like, curta. Tem uns videozinhos que eu mostro como eu tô mostrei um pouco da inteligência artificial aí e como pegar uma coisa interessante também, quem quiser aí pegar STL, tem um videozinho ensinando a pegar STL, vou deixar no card final aí. Valeu!